sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Podem se assentar. Expediente. Solicito aos secretários que procedam à leitura das matérias constantes da pauta do expediente. Número 1. Indicação número 28/2017. Indicação número 28/2017. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de sonorizadores no asfalto, sinalização horizontal e áreas na vicinal Maurício Gomes, na altura da casa do Oração Caminho e Luz, do senhor Dário Estrada. Sala da sessão, Gervásio Alves Pereira, 17 de abril de 2017. Assinado pelo vereador Hilário, Pedro Bóvio e Hamilton Carlos Júnior. Justificativo. Devido ao grande fluxo de veículos e pessoas que frequentam a casa de oração, torna-se indisponível a sinalização para alertar os motoristas que transitam pela via, para a redução de velocidade, evitando acidentes. Sendo assim, também relatado por moradores do local a ocorrência de vários acidentes, infelizmente até com vítimas fatais. Considerando a importância dos servidores, espero que sejam realizados com a maior brevidade possível. Indicação número 29/2017. Indicação número 29/2017. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir calçadas na Avenida Rafael Cavalinho, na altura do bairro Jardim Itália, no mesmo modelo que foi feito no Jardim Barreiro. Sala de sessões Gervásio Alves Pereira, 17 de abril de 2017. Vereador Hamilton Carlos Júnior. Justificativo. A presente indicação visa atender aos munícipes que transitam naquele local, proporcionando segurança na sua caminhada, evitando acidentes e transtornos no futuro, sendo que hoje os pedestres utilizam a rua para transitarem, ficando vulnerável a acidentes. Assim sendo, solicito a execução dos serviços com a maior brevidade possível. Item 3. Projeto de lei número 17/2017. Mensagem número 17/2017. Valentim Gentil, 7 de abril de 2017. Ao Santíssimo Senhor Rafael Nixon Pereira Marques, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, Estado de São Paulo. Assim, assunto. Projeto de lei número 17/2017. Senhor presidente, com a presença estamos remetendo a elevada consideração desta Excelentíssima Câmara Municipal em cumprimento às dispensações da Constituição Federal da Lei Orgânica do Município e também de acordo com as novas regras instrutorizadas pelas leis complementares número 101 de 2000 e projeto de lei número 17/2017 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 das providências correlatas. A lei de diretrizes orçamentárias distingue a estrutura do orçamento e constitui o elo de ligação entre os demais competentes, que são o plano plurianual e o orçamento anual, e através dele que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentre aqueles constantes do plano plurianual e estabelecidas aos políticos e os planejamentos gerais para a elaboração do orçamento anual. Referida a lei como plano anual, o curto prazo combina um verdadeiramente plano de ação governamental com políticas financeiras, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subsequente que, como orientação e elaboração da lei orçamental anual. A presença provisória foi elaborada de acordo com normas legais e segundo as propriedades definidas em face da expectativa da comunidade e daquilo que se expõe distingue como imprescindível, além de inserir no novo contexto de uma aplicação-lei, encaminhado o projeto de lei, diretrizes orçamentárias à Câmara e a oportunidade para registrar o orçamento do Poder Legislativo pela extensiva colaboração que tem prestado com a competente análise de
positiva pelos ilustres edis, que haverão de contribuir para o seu aprimoramento, conformando-lhe maior representatividade popular. Ao finalizarmos, constituímos a Vossa Excelência e demais membros desse Poder Legislativo o nosso protesto de mais profundo respeito e consideração. Atenciosamente, Adilson Jesus Pérez Segura, Prefeito Municipal. Item 4. Ofício DC números 12/2017, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura do município e do Fundo de Previdência Municipal, referente ao mês de março de 2017, que ficarão arquivados na Secretaria Administrativa desta entidade e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que, porventura, requerer. Ofício DC número 12/2017, gentil 10 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor Rafael Nixon Pereira Marques, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Assunto: balancete da receita e despesa. Prezado senhor, estamos encaminhando a esta casa em atendimento ao artigo 58-36 da Lei Orgânica do Município de Valentim Gentil, os balancetes da receita e despesa da Prefeitura do Município de Valentim Gentil e do Fundo de Previdência Municipal, referentes ao mês de março de 2017. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência os protestos de nossa estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ayrton Manuel Medeiros. Tema livre. O horário agora será destinado. Tema livre. O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Pela ordem, vereador Rafael Nixon Pereira. Eu peço a descompatibilização da presidência da Casa e passo ela para o nobre vereador Ezequiel Alves da Silva para que assuma a presidência durante o período do pronunciamento na tribuna. Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta Casa, o vereador Ezequiel Alves da Silva. Em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores, todo o público presente, agradecer a presença de cada um de vocês nesta oportunidade. Bom, queria aqui ressaltar que eu e o prefeito Adilson Segura estamos fazendo várias viagens à capital desse estado, a São Paulo, onde nós temos tido várias audiências com vários secretários de estado e estamos conseguindo a efetivação da conquista de vários recursos para o nosso município. Dizer que todos os vereadores desse parlamento estão empenhados em fazer com que esses projetos e as nossas reivindicações cheguem até os deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, aos secretários, na Câmara Federal, aos senadores da República, aos ministros. Isso é muito importante, esse entrosamento do Legislativo junto ao Poder Executivo. Gostaria aqui de ressaltar uma recente conquista, que foi uma luta de todos os vereadores que aqui estão, que defendem essa tese, essa causa da educação, do esporte, da Lucas, que é entusiasta também desse objetivo. Nós tivemos reunidos, eu e o prefeito Adilson Segura, na sede da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e junto ao presidente, nós conquistamos um recurso de mais de 2 milhões de reais para a reconstrução da quadra da escola e professor Sinosberti, porque a quadra está num estado de abandono total. E essa é uma causa, uma reivindicação da Câmara de Vereadores, no ato apenas representava o Poder Legislativo. Depois tivemos no Palácio dos Bandeirantes, onde o prefeito Adilson Segura assinou um convênio para o custeio na área da saúde, na ordem de R$100 mil, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, que é o líder do PSDB na Assembleia do Estado.
Também tivemos uma audiência na Casa Civil, o senhor secretário Samuel Moreira, deputado federal licenciado, juntamente com a deputada estadual e hoje vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Analice Fernandes, que conquistamos também um recurso na ordem de R$300 mil. E também nós fomos informados, lá no Palácio dos Bandeirantes, que o município de Valentim Gentil também seria incluído no programa Mais Esporte, um programa de inovação, onde o governo do estado destina R$15 mil para o município manter programas sociais e programas esportivos, porque há uma compreensão junto ao Executivo Federal e ao Executivo Estadual que quando o jovem está entretido no esporte, ele fica longe da rua e isso faz com que haja um distanciamento de problemas com substâncias aí que são problemáticas, como a droga, o álcool e também outras questões de vulnerabilidade social. O governador Geraldo Alckmin tem se demonstrado muito ativo, muito receptivo às demandas do prefeito Adilson Segura e às reivindicações também desta Câmara Municipal. Quero aqui parabenizar todos os vereadores que têm, juntamente com as suas bases eleitorais, com seus partidos políticos, fazendo várias reivindicações, indicações destinadas ao prefeito, e elas todas vão de encontro com o interesse público. Eu gostaria aqui também de dizer, não vou falar no momento do projeto, só se preciso for, hoje esse parlamento ele vota um projeto importante, onde ele faz uma revisão salarial, que foi medido através do índice, tendo nós vereadores e o prefeito gostaria que o índice desse um outro apontamento, porque eu entendo que seria mais prudente, melhor que nós conseguíssemos, o legislativo e o executivo, dar um aumento mais efetivo, maior para os nossos servidores municipais, mas infelizmente uma lei federal e o índice, ele não calculou um percentual muito alto, mas essa Câmara e o Executivo vai fazer de tudo para que o próximo ano, com as contas equilibradas, nós venhamos aí a conquistar um repasse maior para os funcionários públicos. É uma tese que eu sempre defendi também, e a gente está estudando isso juntamente com o prefeito Adilson, o prefeito está empenhado nessa questão, é da valorização dos servidores nossos da área da educação. O professor é a base de tudo. Sem o professor, nenhuma nação fica de pé. Eu falo isso porque os meus pais são professores e a gente sabe como é difícil o sacerdócio da missão de ser professor. Não existe presidente da República, governador, prefeito, vereador, empresário de sucesso que não tenha tido um professor na vida. Então é muito importante que os funcionários desse setor também sejam valorizados, assim como os funcionários também que cuidam da nossa cidade, como os nossos servidores braçais, que limpam, que zelam no nosso município. E podem ter certeza que esta Câmara de Vereadores sempre ficará atenta e trabalhará nesse sentido. O prefeito está agora iniciando um novo percurso na política e com vários contatos e oportunidades de ser vereador com a Adilson na primeira gestão dele, e a gente observa que nessa gestão ele conseguiu fazer muitos contatos junto ao governo do estado, através do deputado federal Silvio Torres, e isso vai ser definidor para ajudar o nosso município, vai decidir várias questões que até então estavam paradas lá no Palácio dos Bandeirantes. É a questão da revisão. A ex-prefeita não deu 1% para servidor nenhum, só pensou nos parentes, na família dela, só pensou em embolsar a grana da cidade. A atual administração pensa completamente diferente. Nós estamos aqui para valorizar as pessoas, para governar para o povo, pensar menos na cidade e pensar mais na população. Quando eu assumi aqui a presidência da casa, nós já fizemos um redesenhamento desse quadro para valorizar os servidores, porque eu entendo que nós temos que valorizar pessoas. E o prefeito, a extensão do gabinete do prefeito, é na verdade os servidores municipais, que merecem essa total atenção da nossa administração. Então aqui eu deixo o cumprimento e as palavras do prefeito, que está trabalhando de forma incansável para levantar essa cidade que ficou aí durante um vasto período na mão de uma quadrilha que estava só roubando a nossa cidade. Vocês me perdoam o vocabulário, mas falo isso de inviolabilidade da palavra e da opinião, que é assegurado pela Constituição Federal. É só dizer que se o meu nome for citado na tribuna dessa casa, ou se alguma referência ao meu nome for citado aqui por outro parlamentar, de forma indevida, eu usarei o regimento interno desta casa para fazer com que a lei seja cumprida. Muito obrigado a todos pela boa noite.
Com a palavra, o nobre vereador Hamilton Carlos. Dispensa o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os novos amigos vereadores dessa Casa de Lei. E aqui, mais uma vez, em nome do funcionário público, que talvez é demais a gente tem contato, que a gente mais conversa com o seu Venturini. Eu quero aqui cumprimentar todo o público aqui presente e dizer que daquilo que vem passando por um processo político que talvez tenha que ser diferente, que graças a Deus eu tive muitos apoios de amigos, familiares, que ontem estiveram comigo nessa hora, nesses 15 dias que passaram, 15 dias mais terríveis da minha vida. Porque até então, quando você fala, mas nunca ninguém te atira pedra, mas graças a Deus eu tive um bom Deus e muitos amigos estiveram do meu lado. E dizer também que na sessão passada, onde foi se falado tanto do médico, eu quero dizer que em nenhum momento eu humilhei ou eu passei por cima de alguém. Simplesmente eu tive a minha opinião, e essa opinião eu acredito que ela tem que ser respeitada. Eu estou falando daquilo com conhecimento baseado naquilo que eu tenho em mãos e daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei. Jamais eu quis ofender alguém. Dizer também desse repasse que está chegando aqui para nós de 3,56, que quando me pediram para mim que eu tinha que assinar a documentação, foi até a Leonete que me ligou, foi onde eu liguei para o Mirtinho, liguei para alguns vereadores para ver se teria possibilidade da gente fazer alguma coisa para que esse índice tinha que aumentasse, chegasse pelo menos a 5%, mas infelizmente o Poder Executivo, quero dizer bem claro mais uma vez, ele disse que não teria condições nenhuma de subir esse índice de 3,56, aumentar esse índice. Eu quero dizer que talvez para os primeiros meninos que estão chegando aqui como vereadores, são fáceis, está mais fácil para eles. E agora a gente que teve lá atrás, no passado, que é onde a gente tem que ser arrojado, tem que aguentar a bomba, e o Deus que eu sirvo é maior que aquilo, e a gente vai aguentar. Nós não tivemos o repasse do ano passado, de 11,36. Infelizmente, o projeto viria para a Câmara Municipal em dezembro. Foi se falado bastante, novembro para dezembro, foi quando a ex-prefeita, a Rosa, ia sair, e ele ficou, o Busticho disse que não me disse que talvez viria o projeto para a Câmara. Quem estava como presidente, quem estava na mesa diretória, sabe responder melhor aquilo do que eu que estou falando, que no momento não era conveniente a que se viesse o aumento. E realmente, se você for analisar por base, a prefeita, já que ela não deu aumento em abril para maio, como que ela estaria mandando um projeto de aumento para novembro e dezembro chegar para essa administração pagar? A gente estava discutindo ali atrás sobre esse repasse, esse aumento. Na minha opinião, é vergonhoso. Na minha opinião, de 3,56. Mas como a gente vamos cobrar de uma administração que faz 5 meses que está administrando, pedir 12%, pedir 13%, então não tem condição nenhuma. Esse 3,56, na minha opinião, que daria hoje, principalmente para os braçais, principalmente para quem ganha o salário abaixo, que a referência é baixa, é vergonhoso. Mas nós não podemos, continuo e falo de novo, a gente não podemos cobrar e exigir do prefeito que se dê um índice maior, porque isso daria folha de pagamento. Aí vamos perguntar, Sérgio, mas como você fala isso para mim, se teve gratificações remuneradas? Teve mesmo. Sérgio, como você vai falar para mim que como você está falando isso, se teve, aumentou os cargos de chefias, de gabinete, mas a gente votou um projeto na Câmara Municipal baixando um índice de referência. Hoje, infelizmente, eu ouvi num grupo que tem funcionário na prefeitura ganhando R$ 8.600, só se for o caixa 2 do mensalão, porque que a gente vota aqui não é isso. E é uma coisa que eu questiono muito, é esse bendito salário alto que tem, que eu acho que é onde deveria se ter uma igualdade. Se você vai ser farmacêutico, você vai ganhar aquilo que a farmacêutica ganha. Se você é técnico de enfermagem, você vai ganhar aquilo que o técnico de enfermagem ganha. Se você é professora, você vai ganhar aquilo que a professora ganha. Não chegar, talvez, a alguns cargos políticos que tenham, vamos dar gratificação de 30%, 40%. Eu não concordo, essa é a minha opinião, jamais eu vou concordar. Também dizer que na última sessão foi onde que eu disse
Eu até faço um apelo para os vereadores, principalmente para o Miltinho, que está mais próximo dessa categoria que eu vou falar, que entende até mais o assunto do que eu, esses microempreendedores que tem esse sítio pequeno, que precisa plantar, que precisa de um trator, que precisa de uma roçadeira, que precisa de uma lama, que mais urgente possível, que a gente consiga fazer uma reunião, senhor presidente, convocando o senhor também, que para que faça a reunião na Câmara, chamando esses pessoal, para que a gente monte uma comitiva para que isso acabe. Então não podemos mais deixar nós falar assim, está errado, e a gente não poder correr atrás. Então veja bem, se a gente montar uma comitiva, deixar um presidente que seja ali, que entende do assunto, precisa de uma roçadeira, precisa disso, precisa daquilo, fica bem mais fácil da gente resolver do que ter que ir atrás de uma pessoa só. Eu acredito que está sendo uma pessoa muito acumulada no serviço. Então por isso que eu faço um apelo para ti, eu faço presidente dos demais vereadores que participam disso daí, para que a gente vá lá e a gente retifique aquilo que é direito nosso, aquilo que é direito do cidadão. Então, gente, a professora Filhinha, ela veio falar para mim, professora, eu estimo a senhora demais de coração, a senhora tem total razão naquilo que a senhora fala. O Fundeb, que é dos professores, faz ano que ele está envolvido em esquema político. E eu sempre falo isso aqui em Valentim, estou começando a acreditar. Depois que a gente está vendo nas redes sociais, de tantas pessoas de índole, caráter, que a gente acreditava, que a gente apostava no Brasil, num país melhor, está envolvido numa corrupção. Eu só espero que a Odebrecht ela nunca chegue em Valentim, porque se chegar em Valentim tem gente que vai sair do caixão para começar a edificar aquilo que é. Esse esquema do Fundeb, ele existe faz anos, professor. E eu espero que um dia a gente possamos, e concordamos, a gente possa mudar isso daí. Então fica aqui meus sinceros votos de não concordo com esse 3,56, mas infelizmente estamos amarrados naquilo que o Poder Executivo alegou que não tem condição de dar aumento. O do resto demais que vocês fiquem, tem vereador que vai fazer uso da palavra sobre o projeto, e na hora que acabasse o tema livre que vocês esperassem, para que eu visse a opinião de cada um, nós vereadores, repito, falo isso na tribuna mais uma vez, nós vereadores, nós não tivemos aumento salarial, gente. Então, quando vinha alguém falar para mim, Sérgio, vocês tiveram 50%, vocês tiveram 70%, vocês tiveram 80%, a gente não teve aumento de salário. Estava até um dia conversando na rua, frequentemente você encontra, vocês ganham 50% de aumento, hoje os funcionários vão ganhar 3,56%. Nós não tivemos aumento de salário. Foi uma coisa que talvez um desses vereadores, esse vereador aqui, foi um do qual foi que ele questionou o ano passado para não ter dado aumento. Esse vereador aqui foi um. Então, esse vereador também fica na briga da conquista. Hoje, infelizmente, graças a Deus, vai nascer muitos pais naquela quadra Cícero Berti. Mas a primeira viagem, o vereador que foi atrás hoje, que foi atrás daquela quadra, realmente, a primeira viagem que eu cometi os vereadores fez, foi Sérgio, Fabiano, Claudio Chechito e Zé de Maranhão, na FDE, quando era os Borges, né, que era o presidente, que por aventura que Deus foi maior, que a gente conseguiu falar com ele, ele disse que a reforma não sairia, que sairia uma quadra nova. Depois veio a geração do Lucas, lá correndo atrás da quadra, e agora veio o prefeito, junto com o presidente, acabou solicitado. Então fica aqui, nós juntamos principalmente o Sérgio, o Ando, o Brinco, o trabalho no mesmo local, minha vida vai continuar a mesma, o que eu puder fazer, eu vou fazer, o que eu não puder fazer, eu vou dizer que eu não vou dar conta de fazer, mas é difícil algum dia alguém achar que eu falo que eu não vou dar conta de fazer nada. Então por isso aqui, fico um forte abraço, fiquem todos com Deus. Com a palavra ao vereador Isaac. Senhor presidente, companheiros da mesa, companheiros vereadores, eu cumprimento a todo o público que está aqui presente. Quero primeiramente agradecer a Deus novamente por estarmos dentro dessa casa falando com vocês. Dizer de novo sobre a sessão passada, onde nós tivemos aqui a respeito do médico, Dr. José. A gente continua ainda essa fala, porque ainda está em tempo do médico ainda permanecer em nossa cidade. Ele pega agora o regimento, ele pega férias agora no final do mês, vai para o seu país de origem, então, e vai e volta, dentro de 30 dias, a gente espera aí que talvez o prefeito tenha um consenso, o secretário, que renova, porque a gente está ali já, na semana passada, aquela sessão passada, nós estávamos com
500 e poucas assinaturas. Hoje nós já estamos com quase 1000 assinaturas pedindo que o médico fique em nossa cidade. Então a gente não quer o mal da cidade, não quer o mal da população, e dizer até que nas palavras do presidente dessa casa, na sessão passada, ele parece que já estava despedindo do médico. Então a gente pensa no bom senso do prefeito e o vereador Sérgio também, como técnico de enfermagem. Aquele dia ele até humilhou o médico para que o médico saísse e fosse embora. Então a gente ficou chateado com isso. Os vereadores que usaram essa tribuna foi todo para incriminar o médico, para falar mal. Então eu acho que ele está do lado do prefeito por benefícios próprios, não estão do lado da população, do lado do povo, porque eu acho que a gente tem que estar do lado da população, do lado do povo, para estar defendendo. Então, eu penso isso. Então nós temos que pensar em defender a nossa população, em defender o nosso povo. E tá aí, então, tem um mês para que ele decida se fica em nosso município. Vamos continuar com as assinaturas. Tem mais um mês para ver se ele fica ou não no nosso município, aqui na nossa cidade. Mas no nosso país tenho certeza que ele vai ficar. Se ele não ficar aqui numa outra cidade qualquer, ele vai ficar sim no nosso país. Que é um médico bom, um médico que atende bem a nossa população, e ainda a gente fala de saúde. Tem muita reclamação da saúde. Há poucos dias atrás, a gente está aqui para defender a população, não é defender lado político. Teve reclamação ali do posto de saúde, onde umas pessoas foram doar sangue ali na cidade de Jales. Tiveram que fazer uma ocorrência para ir lá, para buscar essa mulher que ela estava passando mal, sendo que foi ali salvar a vida, doar sangue. Então não pode isso que está acontecendo. Hoje teve reclamação ali também do posto de saúde ali do Jardim do Zipê, que uma senhora passando mal, foi 2, 3 vezes lá, não passaram nenhum soro para que essa mulher tomasse. Então. E dizer também, venho aqui também nessa tribuna para dar algumas respostas. Talvez a população vê que talvez nem todos estavam aqui na sessão passada, onde o presidente dessa casa usou essa tribuna incriminando minha pessoa. Eu acho que nós estamos aqui, não é para defender prefeito, ex-prefeito. Nós somos aqui para defender a nossa população. Eu, como vereador, na gestão passada, aqueles que acompanharam aqui o meu trabalho, sabem que eu cobrava da administração, e a prefeita era parente, cunhada minha, e eu cobrava. Tinha coragem de cobrar e continuo cobrando. Agora o vereador, o presidente, o senhor presidente dessa casa, ele cobrava tanto na gestão passada, né? Botava em Facebook, cobrava tudo da prefeita. E hoje, acho que para favorecimento de lado político, hoje, vamos dizer assim, parece que é uma mocinha, virou mocinha dentro dessa casa. Hoje acabou. Cadê o vereador que cobrava da população? Cadê que cobrava? E eu continuo cobrando. E ele dizia que ali tinha uma quadrilha montada dentro da prefeitura, seu vereador. Eu respeito o funcionário da prefeitura, eu não falo que chamo todos de quadrilha, não. E o teu prefeito entrou fazendo, você falou da família da prefeita, o teu prefeito entrou igual. A família inteira dele está empregada dentro da prefeitura também, população. Vocês acham que isso é sério? Então está favorecendo a família do prefeito. Então não julgo os funcionários dentro da prefeitura, porque tem muita gente ali competente. Então, e lá, na época da prefeita, só eram apenas 2 advogados dentro da prefeitura. E hoje tem lá 4 advogados. Por que 4 advogados dentro da prefeitura? 4, 5 advogados para defender, então, o teu prefeito lá. Então, a gente está aqui para falar e defender a minha honra, porque ele julgou naquele momento que eu, esse vereador, também fiquei rico. Eu quero que o senhor prova, senhor presidente. O senhor prova, seu babaca. O senhor prova que se eu roubei algum dinheiro público, eu sempre trabalhei, dediquei minha vida, rapaz. Agora você quer falar da família da prefeita? Você fala dela. Vai lá, mas quem tem que ver isso é a justiça, não é nós. Então não põe eu no meio, não, senhor presidente. Para mim, o senhor não passa de um otário falar isso daqui. Então o senhor tem que provar. Agora o senhor, eu sei sim, que na época do prefeito, quando o senhor formou o estudo do senhor, o senhor formou lá com recurso do município, tomando estudo de outras pessoas e formou lá com recurso do município. Esse eu tenho sim como cobrar. Então falou aqui também, naquela ocasião, que já tinha pagado mais de 2,5 milhões de dívida da gestão passada.
Ué, então, sei lá, eu acho que tem muito dinheiro no município, muito dinheiro ali. Então pode dar aumento, pode fazer coisa para a população, então tem muito dinheiro. Então acho que ficou até dinheiro ali no município, então, porque 2,5 milhões em 4 meses, então tem muito dinheiro ali dentro. Então, senhor vereador, senhor presidente, eu quero que o senhor inclua a minha família. Eu acho que o senhor conhece bem ali o seu Oswaldo Caldeira, meu pai, a Ana da Rocha Caldeira, minha mãe, senhores com 83 anos de idade, graças a Deus, está lá, velho com salário mínimo, vereador. Então o senhor incluiu minha família. Então o senhor falou toda a minha família. E o senhor tem que ter respeito da minha família. Porque o meu pai é um senhor evangélico, da mesma igreja que é o seu pai, ele tem um grande respeito pelo seu pai, que o senhor também usou aquelas águas daquele batismo também, daquela igreja lá, e hoje você desrespeita as pessoas honestas daquele local. Então, senhor presidente, o senhor tem que olhar com atenção, falar com atenção. Se você quer falar da administração passada, fala. Eu não estou aqui para defender a administração passada e nem defender agora, prefeito. Nós temos que defender o povo, defender a população. Nós estamos do lado de quem precisa, não do lado de quem está aí procurando não fazer o bem da nossa população. E vou falar aqui também do projeto, daqui a pouco eu vou falar na hora do projeto. E dizer, então ele disse da família. E aí ele dá, até vários professores assim, que está aqui presente hoje, eu sei, porque é da família dele, a sogra do presidente dessa casa, está tendo gratificação de mais de 50% lá na escola, enquanto outros professores têm aí seu salário pequeno. Então, é muita coisa errada dentro do nosso município, muita coisa errada. E eu vou estar falando alguma coisa aqui na hora do projeto também, para vocês estarem cientes. Essa é só a minha palavra, boa noite. Bom, não vendo mais vereadores inscritos, eu agradeço solenemente as palavras de Vossa Excelência, o vereador Isaac da Rocha Caldeira. Eu só queria informar a Vossa Excelência que o pronome de tratamento um membro deste Poder Legislativo é Vossa Excelência ou nobre vereador. Rapaz, moleque ou otário, o senhor vai falar na vossa casa, onde porventura, provavelmente, com esse vocabulário, o senhor deva estar acostumado. Então, acho que o senhor tem que respeitar o Poder Legislativo desse município e a autoridade dos demais vereadores, porque usar esse tipo de vocabulário de muar na tribuna é vergonhoso. E isso retrata que o senhor precisa seriamente de um tratamento psiquiátrico, porque isso não é normal. O senhor me perdoa, mas o teu caso é de internação, é grave. O senhor está misturando questões teológicas de igreja aqui, falando de doutrina de igreja, religião. O que o senhor está falando aqui não tem nem nexo. O senhor tem que tomar cuidado. O senhor está quebrando o decoro parlamentar e depois não vai reclamar se sair caçado por esse plenário, porque está falando demais. Então o senhor toma cuidado com o que o senhor fala. Toma cuidado com o que o senhor fala, porque eu instalo uma comissão aqui e nós vamos apurar esse vocabulário que o senhor tem usado na tribuna da casa. Porque pelo menos tem que falar com educação, porque tem um povo aqui, tem um público. E o senhor deveria, no mínimo, respeitar os nossos eleitores. No mínimo, respeitar os nossos eleitores que te conduziram mais uma vez ao mandato parlamentar. E se o senhor falar, eu não sou casado, portanto eu não tenho sogra. Entendeu? Muito obrigado a todos. Ordem do dia. Verificada a existência do quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Item 1. Ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior. O vereador Sérgio Ferreira Dias pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Item 3. Projeto de lei número 16/2017. Projeto de lei número 16,
de 3 de abril de 2017. Assunto: dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Valentim Gentil para a Prefeitura Municipal e sobre abaixo o bem imóvel, escrito e invertível e da providência plenária. Proponente: mesa diretória da Câmara Municipal, senhores vereadores. As repartições da Câmara Municipal pediam, junto com o setor de patrimônio, que fosse colocado à disposição bens móveis e equipamentos sem utilidade, seja por falta de condições ou por terem sido submetidos, uma vez que encontra-se ultrapassados. Desta forma, levando as considerações que tais bens estão ocupando o espaço que poderiam ser melhor utilizados, achamos de bens elaborar este projeto que dispõe sobre a doação de bens móveis e propriedades do Poder Legislativo ao Executivo Municipal, bem como a decretação de imóveis a outros que estão nas condições de inrecuperáveis. Salientamos que o presente doação é do modo menos da Câmara de desfazer dos bens considerados ofícios, tendo em vista que são móveis já perderam o seu valor de mercado, em virtude da utilização acentua a presente a maioria e uma acentuada desgaste de valores bem reduzidos não justificam a realização de um leilão. Além disso, como já dito, existem alguns bens que não possuem condições nenhuma de uso, pois além de serem muito antigos, encontram-se quebrados, não sendo possível o conserto dos mesmos, tornando-se assim irrecuperáveis. Na certeza de que esse projeto será analisado e votado favoravelmente, pedimos ao apoio de nossos pais, apresentando-lhes em voto de consideração e estima. Valentim Gentil, 3 de abril de 2017, assinado pelo presidente Rafael Nix Pereira Marques, pelo secretário Sérgio Pereira Dias, segundo secretário Lucas Roberto de Oliveira. Está em discussão o projeto de lei número 16/2017. O vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição. Não há vereador inscrito. Está em votação o projeto de lei número 16/2017. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam como estão. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Item 3. Projetos de leis número 18 e 19/2017. Solicito aos secretários que procedam à leitura das mensagens dos projetos de leis. Mensagem 18. Projeto lei número 18, de 10 de abril de 2017. Assunto: dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração do vale de alimentação dos servidores do Poder Legislativo Municipal das providências correlatas. Proveniente a mesa diretória da Câmara Municipal, senhores vereadores, a data base, a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo foi instituída pela Lei Municipal de 1891, de 30 de novembro de 2009. Assim, conforme breve na legislação pertinente, aplique-se nesta oportunidade o percentual anual tributo ao IPC. E fique na certeza de que esse projeto será analisado e votado favoravelmente, apresentando-se o vosso de consideração e estima. Valentim Gentil, 10 de abril de 2017, assinado pelo presidente Rafael Nix Pereira Marques, primeiro secretário Sérgio Pereira Dias, segundo secretário Lucas Roberto de Oliveira. Assunto: projeto de lei 19/2017. Senhor Presidente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o incluso projeto de lei 19/2017, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo das providências correlatas. Sobre o assunto dispõe a Lei Municipal número 1895, de 11 de dezembro de 2009, que regulamenta o inciso 10º do artigo 37 da Constituição, determinando que os vencimentos dos servidores públicos sejam revistos no mês de abril, sem distinção de índices, extensivo aos
proventos da inatividade e às pensões. O encaminhamento dessa proposta atende à necessidade de revisão geral anual dos vencimentos do servidor público do Poder Executivo, relativo ao período de abril de 2016 a março de 2017, dando cumprimento aos atos legais que dispõem sobre o assunto. Com essa finalidade, observada a previsão orçamentária para o presente exercício, propõe o reajuste de 3,56% com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2017, sobre o valor do vencimento para todos os servidores, sejam eles ativos ou inativos. Observe-se por oportuno que, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Responsabilidade Fiscal, em se tratando de reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição, o ato dispensa a apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. São estas, senhor presidente, as razões que nos levam a submeter a Vossa Excelência o encaminhamento do presente projeto de lei, solicitando que o mesmo seja apreciado por esta égrea Casa em regime de urgência, artigo 39 da Lei Orçamentária Municipal. Atenciosamente, Adilson Jesus Pérez Seguro. Está em discussão em bloco os projetos de lei número 18 e 19/2017. O vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição. Pela ordem, Rafael Nixon. Dispensa a palavra. Pela ordem, Ezequiel. Dispensa a palavra. Pela ordem, Isaac Caldeira. Eu quero meus cumprimentos a todo o público presente e dizer que isso é uma vergonha, eu acho, nós estar aqui falando e votar num projeto de 3,5%. Isso é uma vergonha. Você pôr um funcionário que vota, que trabalha ali ganhando R$1.000, ganhar R$35 a mais. Isso eu acho um absurdo isso aí. Isso aí fala é lei, não sei o quê, mas se o prefeito quisesse dar aumento, dava sim o aumento dos funcionários. Porque eu acho um absurdo muitas coisas que faz sem o vereador votar. Sem o vereador votar, onde vocês veem que tem aí funcionário ganhando até R$7.000, funcionário que o prefeito pôs aí ganhando, então esse salário altíssimo aí que está, dividisse para os funcionários, dá-se um aumento, pelo menos que ganhe um salário pequeno, porque isso é uma vergonha, isso eu acho uma vergonha isso aí, porque vamos supor que nem professores estão aí ganhando salário pequeno, uns porque a família de fulano ganha salário alto e os outros esse salário pequeno. Então isso está aqui, ó, tem alguns varredores de rua, aqui o Vitorino, algum que presente. Isso eu acho vergonhoso. Então, para dar gratificação que o prefeito dá até de 90% de gratificação, os vereadores não precisam votar. E hoje, para dar esse reajuste que fala de 3,5%, nós precisamos votar. Então é muita pouca vergonha dentro da política, tem que mudar o jeito da política. Muita coisa errada, pessoas ganhando salário altíssimo, esse que ganha salário alto não merecia não ter aumento. Então, mas aqueles que ganham pouquinho, tinham que ter sim aumento, que é de lei dar aumento, mas não quer dar porque não quer, porque dinheiro tem. Dinheiro tem a prefeitura sim para dar aumento para os funcionários, porque para gastar à toa tem. Então, e para dar para os funcionários não tem. Então eu acho vergonhoso isso aí, porque pessoa ganhando salário altíssimo tem aí, dando 90% de gratificação, e o presidente também deu dentro dessa casa, não falamos nada contra o funcionário, também até 50% de gratificação. Isso aí, nós vereadores não precisamos votar. Então eu estou do lado do trabalhador, estou sempre lutando pelo bem da população. Não estou aqui para defender o lado político, que nem eu falei, mas estamos sempre para defender o povo. Não é porque no passado não teve, mas eu também cobrei. Foi o único vereador que votou dentro dessa casa, está aí, sobre o aumento do salário dos vereadores.
vereadores aqui dentro, eu votei contra, porque não deu para o funcionário público lá fora. Então eu achava que não era justo. Nós também ganhamos salário pequeno, talvez sou merecedor de salário maior, mas não é justo aumentar o nosso salário e aquele que dá o seu suor, aquele que trabalha de verdade, não tem aumento. Então isso é vergonhoso. Enquanto tem dinheiro esbanjando para outro lado, e aqueles que trabalham, aquele que dedica a nossa cidade, que limpa a nossa cidade, está aí ganhando esse salário medíocre. Então é vergonhoso, minha gente. Eu fico assim chateado sobre isso. Mas fazer o quê? Depende do executivo. Então nós tínhamos que cobrar, juntar todos os vereadores e cobrar que desse um bom aumento a todos os servidores públicos, que eu acho que vocês são merecedores. Vocês que cuidam do nosso município, que cuidam da saúde das nossas crianças, a gente sabe da dificuldade que é, então, de todos os setores. Eu quero aqui deixar uma boa noite a todos, mas dependendo desse vereador, eu vou estar sempre gritando. Pode estar lá o prefeito Ciclano ou Bertano, eu vou estar defendendo a população. Não quero defender lado político. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Não há mais vereador inscrito. Só para ressaltar mais uma vez, não teve nenhum projeto de lei que previa aumento para vereador. Essa Câmara, nem na legislatura anterior, nem na atual, votou aumento para vereador. Só para que fique nítido isso. Está em votação em bloco os projetos de lei número 1819/2017. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam como estão. Os projetos de lei número 18 e 19/2017 foram aprovados por unanimidade. Bom, a gente acabou de receber agora um convite aqui da Prefeitura. Vai ter um ato público de prestação de contas de 100 dias de governo da administração do Adilson do Manezinho, que vai acontecer no dia 19 de abril, aqui nessa Câmara Municipal, às 19h30. Então é muito importante a participação de todos os vereadores estão convidados. É até bom que a população participe desse ato, para ver o tamanho da corrupção e das fraudes que a gestão anterior provocou nessa cidade. Foi a quadrilha que estava organizada na gestão passada. Eu acredito que, de acordo com a proporcionalidade, deva ser maior do que a quadrilha que a Odebrecht promoveu no Brasil e no mundo. É uma bagunça, uma podridão terrível. E aí tudo que o nobre vereador Isaac Caldeira falou aqui na tribuna, vocês poderão ver com os olhos nus toda a corrupção, a bandidagem e a cadeia que vai sobrar desse bando de malandros que governaram essa cidade na outra gestão. Então a população toda fica convidada. Vou submeter ao plenário dessa casa uma questão de ordem sobre a alteração da data de sessão. De acordo com o calendário das sessões, nossa próxima sessão ordinária deveria ocorrer no dia 1º de maio, porém, em razão deste dia ser feriado, dia 2 facultativo e dia 3 também ser feriado, ela deverá ser transferida para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, na quinta-feira, dia 4 de maio. Porém, nesta data, estaremos realizando a tradicional festa de peão em comemoração ao aniversário de nosso município. Então, gostaria de consultar meus nobres colegas sobre a possibilidade de transferência da referida sessão para segunda-feira, dia 8 de maio, sem alterar o horário e a data das demais sessões. Desta forma, os vereadores que estiverem de acordo com a mudança da data da 7ª sessão ordinária, que seria realizada dia 4 de maio, para o dia 8, uma segunda-feira, permaneçam como estão. Portanto, a próxima sessão ordinária será realizada nesta data. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem, dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão.